Antes de começar, vou deixar bem claro que o canal Bíblia Top é favorável ao ministério das mulheres, mas não do ministério ordenado. Pastorado feminino é bíblico. Será que as mulheres podem ser pastoras? É óbvio que o trabalho das mulheres nas igrejas são indispensáveis, tanto é que podemos ver isso desde o Antigo Testamento, por exemplo Débora ou Uda, que foram muito importantes na vida do povo de Deus. Vou destacar 5 pontos onde posso te comprovar que as mulheres foram e ainda são muito usadas por Deus. O primeiro ponto é no próprio ministério de Cristo, muitas mulheres o serviam. Sempre havia mulheres importantes com ele, e na ressurreição de Cristo foi uma mulher a primeira pessoa a ver Jesus. Paulo, por exemplo, no fim de suas cartas aos Romanos agradeceu a pelo menos 8 mulheres. E até chamou uma delas de sua protetora. E ao falar de mulheres importantes, não podemos deixar de falar de Maria, mãe de Jesus. Maria abria a própria casa para receber a igreja. As mulheres sempre foram importantes na história. Priscila se destacava até do próprio companheiro, do próprio marido, Áquila. Quando Paulo ia se referir a ele, sempre dizia Priscila primeiro e depois Áquila. Provavelmente Priscila era mais engajada nos planos de Deus. Cristo sempre honrou as mulheres de sua época. Você se lembra da passagem onde Jesus falou com a samaritana? Você sabia que naquele tempo os judeus nem falavam com os samaritanos? E mais dificilmente com as mulheres samaritanas. Em outro ponto, Jesus permitiu uma pecadora ungir seus pés, uma mulher de vida fácil, coisa que um judeu evitaria logo de cara, mas Jesus valorizou o gesto daquela pecadora. Resumindo, as mulheres são certamente muito importantes para o reino de Deus. Imagina só se as igrejas não tivessem elas, não seria fácil organizar a igreja, os trabalhos missionários, o coral e até mesmo as casas. E em alguns casos, que não são poucos, as mulheres compõem a grande maioria dos missionários e obreiras que vão e organizam grupos. Provavelmente a sua igreja seja assim também. Bom, levando todas essas coisas em consideração, por mais que tivemos mulheres importantes no Velho Testamento como Débora e Uda, você não vai achar nenhuma escritura no Antigo Testamento, na lei de Deus, que mulheres poderiam ser sacerdotisas. Elas não eram sacerdotisas, até cumpriam funções civil. Uda, por exemplo, foi uma juíza muito importante, mas ela fazia uma função civil. Débora era uma profetisa, mas ser profeta nunca foi considerado um ofício. Até porque profetas eram pessoas escolhidas por Deus para chamar a igreja ao arrependimento. E podia ser qualquer pessoa, homem ou mulher de fé. Mas aquele que era ungido para dirigir a igreja para governar o povo de Deus era o sacerdote. Cargo do Antigo Testamento, direcionado aos homens. Logo não existia sacerdotisas em Israel. O termo sacerdote é o pastor de hoje. Naquela época pastor era um termo usado literalmente para pastores de ovelhas no campo. E quando vem o Novo Testamento, Jesus escolhe 12 homens para serem seus apóstolos, e não foi por falta de opções, até porque mulheres também andavam com Jesus, 2 Marias, Maria Madalena, e até mesmo Maria sua mãe, mas Jesus escolhe 12 apóstolos homens. Entende? Jesus mantém o mesmo princípio do Velho Testamento onde homens são designados para essa função. Quando Judas traz Jesus, abriu-se uma vaga, e então os apóstolos se reúnem para escolher, para decidir quem seria o substituto de Judas. Essa seria uma oportunidade de escolher uma mulher, certo? Maria, mãe de Jesus, seria uma boa escolha. Mas novamente é escolhido um homem, o apóstolo Matias. Indo em outro texto, lá em Atos 6 você encontra a passagem das viúvas que estavam sofrendo na distribuição. E o que os apóstolos fizeram? Claro que para cuidar de viúvas eles mandariam mulheres. Mas não foi isso que aconteceu. E então eles disseram para que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação para serem feitos diáconos para cuidar dessa situação. Em outro texto, 1 Timóteo 13 título 1 diz que para ser ungido sacerdote tem que ser marido de uma única mulher e governar bem a sua casa. Assim fica claro e evidente conforme a Bíblia que o cargo de governar, o cargo de liderança eclesiástica da igreja e também da família Deus reserva para os homens cristãos capacitados. Então o homem é escolhido por Deus para ser líder na igreja e também na sua casa. Claro que sob a mesma missão que sua esposa, mas cumprindo diferente função. Entenda que a mulher continua sendo importante, sem ela nada acontece, mas é preciso compreender que mulheres e os homens possuem diferentes funções dadas por Deus. E isso não quer dizer que o homem seja melhor ou mais inteligente que a mulher. Se você parar para observar, a maioria dos professores são mulheres, mas todavia o pastorado não foi uma função de Deus delegada para elas, e não há nada na Bíblia que justifique o pastorado feminino, nem no Velho nem no Novo Testamento. Um texto que é muito claro e também muito polêmico é 1 Timóteo capítulo 2. Talvez por ter uma interpretação errada e muitas vezes usada de forma agressiva, mas vamos entender o que esse texto nos diz. O texto basicamente é uma proibição de Paulo: eu não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem. Muitos usam de forma errada esse texto para dizer que as mulheres não podem nem ensinar nada. Claro que isso é uma leitura errada, até porque em outros textos você vai encontrar mulheres ensinando outras mulheres ou seus próprios filhos. Não permitir que a mulher ensine e não exerça atividade sobre o homem, numa interpretação mais correta, significa que a mulher não pode ensinar de forma que ela exerça autoridade sobre os homens. Paulo aqui nesse texto não diz proíbo que existam pastoras, mas Paulo diz que mulheres não podem ensinar em exercício de autoridade, ou seja, elas não podem fazer aquilo que é típico dos pastores fazer. Mas esse texto diz para as mulheres ficarem em silêncio na igreja. Esse é outro ponto polêmico que de novo é usado de forma errada. Quando Paulo diz para que as mulheres fiquem em silêncio não quer dizer que elas tenham que ficar mudas, mas que não exerçam uma explicação pública de ensino na igreja.
Paulo também usa essa expressão em outro texto onde diz que aquele que fala em línguas estranhas sem ninguém por perto para interpretar, deve ficar em silêncio falando consigo mesmo e com Deus. Ficar em silêncio para Paulo é falar sozinho ou falar com Deus. Mas por que dessa proibição com as mulheres? Por causa da doutrina da queda. Paulo diz que é por causa do que aconteceu com Adão e Eva. Paulo interpreta que a mulher caiu em pecado exercendo autoridade sobre o homem. Quando ela recebe os ensinos de Satanás, recebe todas aquelas propostas e vantagens de comer do fruto proibido, ela ensina Adão e ele come, e por ser responsável por todos os animais e até mesmo por Eva, cai sobre Adão toda a responsabilidade pela queda do mundo. Então Paulo revela que não é por causa da criação mas por causa da queda, a mulher não deveria exercer ensino sobre a igreja. Funções pastorais. O vídeo vai ficando por aqui e espero ter te ajudado a compreender mais um texto polêmico da Bíblia. Deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Faça parte você também do início desse canal. Isso me traz cada vez mais ânimo e vontade de esclarecer as escrituras para você. Paz e graça e até próximo vídeo.